Quando nós nos reunimos na presença de Deus, sem ansiedade alguma em nosso coração, nós sabemos que Deus está preparando algo para a nossa vida. Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar, não porque merecemos alguma coisa dele, mas unicamente pela bondade e misericórdia dele, a graça dele. E eu quero, amado irmão, a Bíblia chama o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que, infelizmente, ao pecar, esse homem recebeu uma marca, e essa marca só tem uma coisa que pode tirá-la. Só tem uma coisa. O homem recebeu a marca de pecador, recebeu e nasce no pecado, e no decorrer da vida, ele vai, através da sua consciência, ou refreando as coisas, ou dando vazão para muitas coisas, e por isso a gente vê tantas e tantas coisas acontecendo no mundo, tantas e tantas injustiças, tantas e tantas coisas sucedendo, e que às vezes o que é certo se torna errado, se torna reprovável, e o que é errado se torna aceito. E isso é a troca de valores, e muitas vezes o homem que não tem conhecimento da verdade, ele não tem como bloquear aquilo que ele está recebendo. Se ele está recebendo uma informação, assim como os nossos filhos estão nas mãos de educadores, se esses educadores foram pessoas de mau caráter, forem pessoas filhas do inferno, filhas do diabo, e que estão assumindo o papel de professores para desencaminhar as pessoas daquilo que é normal, daquilo que é reto, daquilo que é certo, daquilo que é justo. E se nós não tivermos a capacidade e a graça e a misericórdia de Deus de nós educarmos nossos filhos para que eles tenham um bloqueio na vida deles contra tudo que é inverdade, contra tudo que é mentira, porque a palavra de Deus capacita os nossos filhos e nos capacita também a ter esse conhecimento, a ter esse discernimento, para que a gente não venha a aceitar aquilo que sabemos que é ser contrário à palavra de Deus. E esse conhecimento nós só teremos se nós formos íntimos da palavra de Deus, tivermos o conhecimento da palavra de Deus e usá-la como escudo contra qualquer coisa que sabemos não ser de conformidade com a santa palavra de Deus. O homem tem uma marca, e essa marca é de pecador, E só tem uma única coisa que pode lavar o homem, que pode purificar o homem, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, ele foi criado num paraíso. O homem foi criado num paraíso. Olha que coisa magnífica, irmão, né? Os que mais os homens desejam hoje é ter saúde, é ter paz. O que mais os homens desejam hoje é ter tranquilidade de alma, é ter uma consciência assim limpa, tranquila diante de Deus. Mas, infelizmente, por causa do pecado cometido, o homem vive se guerreando, e a Bíblia nos fala que Deus não os criou, logicamente, com doença, não os criou com enfermidade, com debilidade, com deficiência, não os criou perfeito. O homem criou o homem rico em todos os sentidos, Ele tinha de tudo produzido por Deus, ele tinha de tudo criado por Deus, tinha tudo em suas mãos, tudo. Autoridade dada por Deus para ter e dominar sobre todas as coisas. Mas infelizmente, o homem errou diante de Deus, e no ele errar diante de Deus, o homem se tornou completamente paupérrimo,
pobre, pobre, pobre de espírito, pobre, quando eu digo de espírito, não de pobre de espírito, de ser uma pessoa humilde que busca Deus, mas pobre, pobre de mente, pobre de olho, pobre de ouvido, pobre de coração, né? Se tornou assim. Mas não foi para isso que Deus o criou. Então Deus, Ele tenta restaurar na vida do homem aquilo com a imagem daquilo que Ele formou o homem. Ele tenta buscar e tenta restaurar. Mas teve que ter uma ação de Deus, ação de Deus para renovar isso, para refazer isso. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. E você que está nos acompanhando aí na sua casa, se você puder também nos acompanhar aqui na leitura, é no livro de Mateus, no capítulo de número 27, versículo de número 60. O que custou para Deus para trazer o homem novamente à sua presença? 27:60, está escrito assim: e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Amém? Irmãos, o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9, ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo o quê? O que ele fez? Ele se fez por amor de vocês, por amor a nós. O primeiro versículo que nós lemos, irmãos, está falando de uma situação de Jesus logo após a sua morte. Esse versículo aqui está falando de uma passagem do apóstolo São Paulo, falando com a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha assim o coração muito aberto, era uma igreja que tinha sérios problemas espirituais, mas era uma igreja também que tinha o coração aberto, e esse coração aberto era para auxiliar as pessoas mais necessitadas. E o apóstolo São Paulo, ele escreve esse versículo que eu li para os irmãos, essa carta aí, dizendo para eles que eles haviam sido enriquecidos na graça do Senhor Jesus Cristo, mas que para eles serem enriquecidos na graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus, que era rico, se fez pobre. Quando nós falamos que ele se fez pobre, nós não queremos referir a ele como pobre assim materialmente, mas ele sendo Deus eterno, ele sendo o Criador de todas as coisas, conforme a Bíblia fala, que por intermédio dele todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia nos fala, em Efésios, o apóstolo São Paulo, ele fala também que nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou o esplendor de sua glória. E ele veio nesse mundo aqui. O apóstolo São João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus.
Deus, e ele se fez homem. Paulo vai falar que ele se humilhou a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. E ele poderia muito bem, irmãos, ao vir a esse mundo aqui, Deus poderia muito bem escolher para ele uma família riquíssima para ele nascer. Deus poderia muito bem escolher para ele uma mãe riquíssima, uma rainha talvez, de uma família muito conhecida, de um nome bastante respeitado, de um nome tremendamente conhecido, mas Deus escolheu uma mocinha de uma família não conhecida, de um nome não conhecido, porque ele era rico e ele se fez pobre. Ele poderia escolher nascer num palácio, poderia escolher nascer de uma mãe rainha, de uma rainha, poderia escolher, mas não, escolheu que ele nascesse de uma virgem pobre. E toda a vida dele foi pautada assim, foi pautada na sua pobreza, porque ele era rico, mas se fez pobre. Em Lucas, no capítulo 2, versículo de número 7, irmãos, nos diz ali que ele não teve casa sequer para nascer. Está escrito: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, que é o primeiro de Maria, e enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por que que ele teve que nascer numa hospedaria? Por que que não havia lugar para ele na hospedaria? Por que que ele teve que nascer numa manjedoura? Por quê? Para cumprir o que estava escrito, ele se fez pobre. Então, a vida dele toda, desde a escolha da família, desde a escolha da mãe, já estava pendendo para isso. E agora, né, depois de Tibério César mandar que se fizesse o censo, e cada um que era nascido na sua própria cidade teria que ir para aquela cidade para fazer o censo, e Maria e José vão para aquela cidade. E quando chegam lá, as hospedarias estão todas cheias, todas lotadas, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, então, o menino Jesus, não tendo lugar na hospedaria, eu creio, amado irmão, num sentido, que o Senhor Jesus Cristo, ora, ele poderia ter nascido sim na hospedaria, poderia. A mãe dele estava grávida dele, e logicamente arrumaria um lugar para o nascimento, arrumaria-se, né? Mas tem propósito, tem objetivo de ele nascer numa manjedoura, tem propósito, tem objetivo, porque ele se fez pobre. Irmãos, ele não teve onde reclinar a sua cabeça. Mateus capítulo 8, versículo de número 20. Uma passagem em que o Senhor Jesus Cristo, já adulto, ele está caminhando, ele está andando, alguém se prontifica a segui-lo. Guarde o que eu vou dizer para você. Todas as pessoas que tomam uma posição
de seguir a Jesus sem ter o chamado dele, sem receber esse chamado, porque aquele que recebe o chamado do Senhor, esse o Senhor acoberta-o com sua graça, principalmente, que eu vou referir aqui, ao chamado ministerial. Porque esse homem que se prontificou a segui-lo, teve essa iniciativa por ver as coisas que Jesus fazia. E ele, lá no coração dele, ele também desejava fazer as coisas que Jesus fazia. Mas isso não é para aquele que quer, é para aquele que é chamado. É para aquele com quem o Senhor chama para a presença dele, já com o intuito de fazer daquela pedra bruta um diamante precioso e colocar nesse diamante a palavra do Senhor, para que esse diamante, então, agora purificado, limpo, maravilhoso, de grande valor, comece a anunciar a palavra, a transmitir a palavra, a pregar a palavra. Esse homem, ele se prontificou a seguir o Senhor. Não porque recebeu um chamado ministerial, mas porque ele achou bonito, ele achou as coisas que Jesus fazia maravilhosa, então ele queria fazer a mesma coisa e se prontificou em seguir Jesus. Mas, amado irmão, o Senhor disse para ele assim: escuta, moço, quero chamar a sua atenção. As raposas, elas têm os seus covis, as suas tocas. As aves dos céus, elas têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então o Senhor Jesus Cristo, irmão, olha que coisa, sendo o Criador de todas as coisas, sendo reconhecido pela natureza como Criador, sendo reconhecido pelos demônios como o Senhor, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Será que ele tinha uma vida triste por causa disso? Será que a vida dele era uma vida de reclamar, de reclamar, de reclamar, de resmungar, de reclamar, de resmungar, de reclamar, de resmungar? Não foi à toa que ele disse assim, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não consiste nos bens. A pessoa pode achar que, tendo isso, eu tenho vida, tenho aquilo, tenho vida, tenho aquilo, eu tenho vida, tenho aquilo, eu tenho vida. Você pode ter uma satisfação, uma coisa assim. Mas, irmão, a vida verdadeira, a vida abundante, está em você pertencer ao Senhor Jesus Cristo e ter comunhão com Ele, porque não existe absolutamente nada que compare-se à comunhão, o gozo, a alegria, a paz, a tranquilidade e a certeza da vida eterna que o Senhor nos dá. Nada. Nada, nada, nada. João 1:10-11 diz assim, olha, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Tudo foi feito, o mundo não. Os homens não o conheceram. Outra coisa, irmãos, por várias vezes vieram tentar o Senhor, várias vezes, pessoas maliciosas, mentirosas, enganosas. Eu ouvi uma coisa, dia 29 de janeiro do ano que vem, eu vou estar completando 2025, né? 42 anos de casado, com a mesma mulher, viu? Eu estava para sair candidato a vereador, mas
não levei avante. E uma pessoa bem conhecida aqui, nossa, da igreja, quando eu falei que eu ia ser candidato, já foi pedir voto, pediu. Aí foi pedir voto para uma pessoa, a pessoa falou assim, mas pastor Ayrton, mas o pastor já está no quarto casamento. Olha só, veja bem, né? É uma coisa, misericórdia de Deus, só Jesus para, né? Só Jesus para poder, né? Só Jesus. Então, irmãos, estou dizendo isso, estou falando isso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi sempre tentado por pessoas que procuravam pegar ele em alguma falha, sabe? Sabe aquela pessoa que arma coisa para poder pegar a pessoa em alguma falha, algum erro, alguma coisa assim nesse sentido? Várias vezes vieram perguntar para ele, o senhor não paga imposto e tal, e tal, né? E um momento vieram os cobradores de impostos, né? E nosso Senhor Jesus Cristo não tinha uma moeda para pagar o imposto, mas ele era dono do mundo. Ele era dono do mundo. E é dono do mundo, ele que manda em tudo, ele é senhor de tudo, né? Quando fala que o diabo é o senhor desse mundo, está querendo dizer que ele comanda a mente das pessoas, a vida espiritual das pessoas. Comanda, é nesse sentido aí. Não que ele é dono daquilo, ele não tem nada. A única coisa que tem, e nem foi ele que preparou, foi Deus que preparou para ele, que é o inferno. A Bíblia fala que o Senhor preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Então, a única coisa que ele tem de verdade é o inferno, e que não foi ele que fez, foi o Criador que fez. É isso que ele vai herdar, é isso. Então vieram perguntar para Jesus, cobrar o Senhor, e o Senhor não tinha uma moeda. Aí o Senhor falou para Pedro, vai lá no mar pescar, e o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele e você vai encontrar lá 2 moedas. Meu Deus do céu, o que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Como que o Senhor fala uma coisa dessa, irmão? Se falasse para você, se estivesse aqui conosco, falar para você aqui, vai lá no Rio Mandu. É difícil, hein? Vai lá no Rio Mandu, pega uma vara, joga lá. O primeiro peixe que você pegar lá, abre a boca desse peixe, lá tem 2 moedas. Você vai e paga lá o meu imposto e o seu imposto. Você iria? Você iria? Irmão, olha aqui. Por que Pedro foi? Por que Pedro foi? Você iria sim, se você tivesse as mesmas experiências que Pedro teve com ele. Se você tivesse visto Jesus levantar paralítico, se você tivesse visto Jesus mandar o vento ficar quieto e o mar se acalmar, se você tivesse visto Jesus dar vista aos cegos de nascença, audição aos surdos, voz aos mudos, então você iria saber e você iria confiar em toda palavra que ele falasse, pregasse ou dissesse, por mais absurda que parecesse, por mais absurda. Nós, os crentes, nós cremos em muitas coisas que para o mundo são absurdas, e nós cremos porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que nós temos experiências com Ele, e nós sabemos que Ele é poderoso, Ele é grandioso, e para Ele não existe absolutamente nada difícil e nada impossível, nada.
Nada, em absoluto, nada, 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 nada. Então ele fala para Pedro, e olha, irmão, Pedro vai pescar no lugar que ele conhecia. Ele sabia. E outra coisa, o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, o lugar onde Pedro pescava, onde o irmão dele André pescava, onde João pescava, onde Tiago pescava, ele conhecia aquele lugar, ele conhecia aquele espaço, né? Não posso dizer para você afirmar que ele foi exatamente num lugar desse, mas se o Senhor mandou ele ir pescar, ele foi lá, obedeceu. Irmão, você quer ter as bênçãos de Deus na sua vida? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você quer que as coisas caminhem contente com você? Quer? Apenas faça uma coisa, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Não fique colocando obstáculo naquilo que o Senhor diz para você. Não fique colocando, Marta, tira a pedra da frente. Ah, mas faz dias já que morreu. Vai, tira a pedra da frente e você vai ver o teu irmão ressuscitar. Então, creia, amado irmão. Creia porque para o teu Deus não existe nada difícil e impossível. Ele se fez pobre, mas ele não perdeu o poder dele. Não perdeu. Ele se fez pobre para nos enriquecer, para nos enriquecer de bênçãos sobre a nossa vida, de deixar nossa alma satisfeita, de deixar nossa alma, irmão, cheia da graça, da misericórdia, do poder, da autoridade dele, e consequentemente, tendo ele na nossa vida, ele abençoar todas as coisas que nós fazemos, porque ele disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará, ele fará a tua justiça sair como o sol ao meio-dia. Amém? Então Pedro foi lá, logicamente, não sei se ele jogou uma vara com um anzol, eu não sei o que ele fez, eu sei que ele tirou um peixe, irmão, e sabe o que tinha dentro da boca do peixe? 2 moedas. Vai lá e paga o meu imposto e o seu imposto, Pedro. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa gloriosa. Como o nosso Deus é bendito, é santo, é poderoso. Ele fala, irmão, que houve um momento na vida dele que ele não teve ninguém que se levantasse em defesa dele. Sabe quando foi que se deu isso? Sabe quando foi? Foi quando ele foi preso, quando ele foi traído por Judas Iscariotes. Foi nesse dia, quando ele foi preso, todos os discípulos dele, até mesmo Pedro que disse assim, eu vou dar minha vida por ti, todos poderão te abandonar, mas eu jamais te deixarei. Ele foi o primeiro a negar o Senhor. Foi o primeiro a negar o Senhor. Naquele dia, está escrito em Marcos 14, 50, então todos o deixaram e fugiram. Ele não teve um único amigo para defendê-lo. Ele ficou pobre de amigos. Pobre de amigos. Pobre. Irmão, o Senhor Jesus é tão glorioso, é tão grandioso, é tão bendito, Ele é tão santo, tão supremo, que mesmo quando Judas Iscariotes estava com ele, e o Senhor Jesus não negou para ele a Santa Ceia, ele tomou a Santa Ceia, mas conforme a Bíblia fala, tomou para a sua própria condenação. Tomou a Santa Ceia. E o Senhor até a última hora, sabe do que o chamou? De amigo. Até a última hora o chamou de amigo. Foi lá entregar ao Senhor, mas ele ficou com essa palavra:
Ele era meu amigo, mas eu o traí. Ele era o meu amigo, mas eu o traí. Mas eu o enganei. Mas eu o entreguei. Todos nos deixaram. Você quer saber demais, hein, irmão? Ele não teve nem o amparo em Deus, na sua dor mais profunda. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava no céu, adorado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos serafins. Para nós entendermos, não posso dizer dia e noite no céu, 24 horas no céu, só para nós entendermos, porque na eternidade não conta dia, não conta noite, não conta hora. O eterno estava na eternidade. E o eterno, estando na eternidade, sentado num alto e sublime trono. Todos os anjos, cada um tinha e tem algo específico para oferecer ao Senhor. Todos eles. Tem aquele que canta, tem aquele que toca, tem aqueles que o louvam dia e noite, só para nós entendermos, porque é contínuo. Ele estava lá, irmão, cercado de glória, ao lado do Pai e do Espírito Santo. E ele vem, riquíssimo como era, dono de tudo, possuindo tudo, criador de tudo, e ele se faz homem igual eu, igual você, se fez pobre, não teve onde nascer, não tinha onde reclinar a cabeça, os amigos que ele chamou o abandonaram, ele estava crucificado e ele sentiu ser-se desamparado pelo próprio Pai e diz: meu Deus, por que tu me desamparaste? Para nós refletirmos, não é, irmão? É para nós refletirmos. Nós vamos chegar na conclusão ainda. Nós lemos o versículo, texto, de Mateus 27, 60. Aonde diz que José de Arimateia, nas suas próprias terras, senador que ele era, ele abriu um túmulo cavado numa rocha, um túmulo novo para José de Arimateia. Quando o Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz, ele também não tinha um lugar para ser sepultado. Você está reclamando do que mesmo, irmão? Do que você está reclamando mesmo? Do quê? Você tem muito mais do que ele tinha. Quantos de nós aqui já temos um lugar lá no cemitério preparado lá? A Prudência. Já tem lá o lugar? Tem ou não tem? Não quer dar trabalho para ninguém. Já vou comprar o meu lugar lá porque... Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? E ele estava lá e ele falou com o pai: por que tu me desamparas? Logicamente, o desamparar do pai foi por minha culpa e por tua culpa, pela culpa do homem.
Porque Ele carregou os nossos pecados, e ao carregar os nossos pecados, o pecado gerou a morte nele, né? E ao carregar nossos pecados, houve a separação entre Ele e Deus. Então Ele sentiu se desligar de Deus e experimentar a morte em meu lugar e em teu lugar, por causa do teu e do meu pecado. Por causa da minha e da sua pobreza. Por causa da minha e da sua miserabilidade. Carregou, levou. E ao morrer, quem que se preocupou com ele, irmãos? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Quem que se preocupou com ele? Quem foi? Quem foi? Quem foi que se preocupou com o corpo dele pendurado lá na cruz? E ao morrer, nós precisamos tirar o corpo dele de lá. Quem foi que se preocupou? 2 políticos, José de Arimateia e Nicodemos. 2 políticos, faziam parte do Sinédrio. Foram lá e pediram o corpo para Pilatos, para já morrer. Então pode tirar, pode levar o corpo. E esses 2 homens, que faziam parte da igreja de Deus, que eram políticos, pessoas convertidas e que tinham acesso às autoridades políticas. Você que fala mal de ter evangélico na política, pastor, não fala não. Não faz isso não. Viu? Você não sabe o que você está falando. Viu? Ah, não. E, graças a Deus que temos representantes na política que podem defender o corpo, conforme José de Arimateia e Nicodemo defenderam o corpo de Cristo. Quem pode defender a igreja são essas pessoas que estão lá na política, diante das autoridades constituídas. O que aconteceu, irmão? Ele vai lá, tira o corpo e o coloca. Ele não tinha onde... Sabe aquela frase, o cara não tem onde cair morto, sabe? Que muitos dizem, não tem onde cair morto. Né? Fala da pobreza da pessoa, né? Jesus também assim não tinha onde cair morto. Muito embora sendo dono de todas as coisas. Por quê? Porque ele se fez pobre. Agora, irmãos, por que ele fez tudo isso? Por quê? Agora eu quero, por favor, quem está aí em cima, joga aqui na tela para nós. Por que que o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso? Tem aí? Por favor? Consegue? Não? Gálatas 2:20. O apóstolo São Paulo falando aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele fez tudo isso por mim e por você. Tudo isso por mim e por você. Se entregou por mim. Amém, irmãos? Então, olha aqui uma coisa. Ele fez tudo isso por você. Tudo isso por você. Se entregou. Desceu de lá, veio aqui, tal, tudo isso. Viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Tudo isso por você. Tudo isso por você. Tudo isso. Então tenha segurança nele. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai. Ele vai estar com você quando você estiver na abundância. Não esqueça de agradecer, né? Vai estar com você quando você estiver na escassez. Não esqueça de continuar confiando nele. Não esqueça, porque ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E tudo, absolutamente tudo, está nas mãos dele.
Glória a Deus, está nas mãos dele.